Olá, meu nome é Demetrio Alves Paz, sou professor de Teoria Literária e Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade Federal da Fronteira Sul. Falarei um pouco sobre Olinda Beja. Na verdade, eu vou começar com uma história bem interessante. Sou leitor da Olinda Beja há uma década, exatamente uma década, quando uma daquelas descobertas ocasionais de que fala Ítalo Calvino, né, topei com essa obra aqui, se chama Histórias da Gravana. Então, li o que estava, né, atrás da obra, né, falava de uma coleção, achei interessante, abri, folhei, né, e a foto da escritora, li a orelha, a outra, achei interessante, e o que me chamou a atenção nesse primeiro momento foi justamente o prefácio. Na verdade, nem o prefácio, a apresentação mesmo da professora Zuleide Duarte. E isso fez com que eu sentasse, lesse um conto da obra e, casualmente, é o meu conto preferido da obra, do qual falarei em breve sobre ele, né? Selecionei pelo título, o título é Fé em Deus. E a partir de então a minha admiração incondicional à escrita dessa maravilhosa escritora, né, a sua obra. Possuo algumas obras dela, apesar de várias serem de difícil acesso no Brasil, né. Sou pesquisador das literaturas africanas e pesquiso basicamente o conto, né? Então por isso eu tenho as obras de contos dela. Então os outros livros de conto: Chá do Príncipe, A Casa do Pastor e Pé de Perfume, né? E o Histórias da Gravana foi publicado no Brasil em 2011, né? Então por isso também eu tive acesso a essa obra. É uma obra que muito impactante, né, para alguém que não conheça a literatura de São Tomé e Príncipe. É uma obra muito boa para esse primeiro contato com a literatura santomense. Na obra são 15 contos e ela é dividida em duas partes. A primeira dessas partes, né, se chama Estação das Chuvas e a segunda é a Gravana. E casualmente são as duas, entre aspas, estações, óbvio que são 4 estações, né, mas as duas estações predominantes no país. Então, um período de chuvas e a Gravana um período de seca. E é justamente nesse clima que se dá as histórias, e eu escolhi propositalmente, né, uma história de cada uma das partes para fazer alguns comentários e incentivar a leitura na obra dela. Então o primeiro conto que eu quero falar um pouco se chama Homenagem, né? E esse conto é como se fosse uma carta escrita da narradora para a avó, fazendo uma lembrança dessa avó. Essa avó que sofreu bastante. Sofreu bastante como? Primeiro, ela é trazida para São Tomé e Príncipe, para, né, a região, né, a cidade de Fernão Dias, e lá foi prometido para ela um paraíso. Ela vem do Gabão Grande, onde ela disse, e ela tinha um nome lá, se chamava Uaca, mas ao chegar em São Tomé e Príncipe já tinha a primeira coisa dela, a identidade, o nome, e o nome que é dado a ela é o nome de Custódia. E a partir daí ela vai sofrer uma série de violências, né? Violência física, né? Ela vai apanhar, né? Agressões, ela vai ser agredida, né, por essa violência física, e estupro, né? O corpo dela será violentado, né? Então, e vários outros tipos de abusos, né? E isso vai dar origem, né, e mostra, né, como isso ajuda a moldar um pouco, né, e como a história das ilhas, né, e da África é uma história, né, de exploração, de mentiras, né, principalmente por homens brancos, né, como aparece bem. E o pano de fundo do conto, Homenagem, é o massacre de Batepá, né? Então, um massacre
né, importante para a história, inclusive dos movimentos africanos de independência, né, dos países africanos de língua portuguesa. Então é um momento muito importante que há. Então fica aí como uma dica, né, de leitura da obra e dessa primeira parte, né, Estação das Chuvas. E o segundo conto é um dos contos que, como eu disse, um conto que eu adoro, e é um conto que eu li e fez com que eu comprasse o livro e me tornasse apaixonado pela obra dela. Se chama Fé em Deus. E no primeiro momento pode parecer que o Fé em Deus vai se falar sobre religiosidade ou sobre crenças e tudo mais, e não. Na verdade é uma história muito simples, né, mas que também exemplifica essa condição feminina, né, em boa parte do continente africano, óbvio, o mundo inteiro também, né, não só, mas continente africano e São Tomé. Então no conto nós temos a Elisa, que é uma jovem que vai se apaixonar pelo Emerson. Ela acaba engravidando, a família dela descobre que ela está grávida e expulsa ela de casa. O Emerson descobre que ela é expulsa de casa, a abandona e vai embora, mesmo tendo prometido um monte de coisa para ela, que viraria engenheiro, que ela levaria junto, e que não cumpre. E ela ali grávida, então vai ter que se virar. E a única coisa que a manteve bem e forte foi essa fé em Deus. Tanto que quando o filho nasce, o filho ganha e recebe esse nome, Fé em Deus, com os tracinhos, que é o nome do menino mesmo. E essa mãe, essa Elisa, essa jovem, vai lutar com toda a sua força possível e imaginável para que esse filho tenha sucesso e consiga realizar aquilo que o pai não realizou. Ir para fora, se formar engenheiro e voltar e cuidar da sua terra, né, principalmente do cacau. E por aqui fica um pouco dessa minha, né, dica de leitura do Histórias da Gravana. Recomendo a leitura, né, dos outros livros, não só de contos, como o romance dela, Esgotadíssimo, né, que merece também uma nova edição. Aliás, toda a obra da Olinda Beja tem que ser publicada urgentemente no Brasil, né, para que tenhamos contato, apesar de já termos, né, 2 livros de poesia dela publicados aqui também. Então, muito obrigado e uma boa leitura a todos.